Grávida do irmão do meu noivo. Uma única noite mudou tudo. Um erro cometido em meio à dor. E agora ela esconde a verdade do homem errado. O que acontece quando descobrimos que o amor verdadeiro pode nascer dos nossos maiores erros? Bem-vindos ao canal Chamas da Paixão. Se você gosta de histórias intensas que fazem seu coração acelerar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like neste vídeo. Eu serei sua narradora e hoje vou contar a história de Carolina, que se viu dividida entre dois irmãos e um segredo que poderia destruir tudo. Capítulo 1. Ainda me lembro do gosto salgado das minhas lágrimas naquela noite. Como um único momento de fraqueza pode mudar toda uma vida. Como um único erro pode transformar amor em culpa. Eu estava há 3 meses do meu casamento com Rafael, o homem perfeito aos olhos de todos. Advogado bem-sucedido, educado, o filho que toda sogra sonha. Nossa vida parecia traçada nas estrelas, até aquela noite. A mensagem chegou quando eu saía do trabalho. Precisamos conversar sobre Rafael, é urgente. Era Mateus, o irmão mais novo dele. Sempre mantivemos uma relação cordial, mas distante. Ele era o oposto do meu noivo, intenso, impulsivo, o eterno rebelde da família. Encontramo-nos naquele bar afastado do centro. A chuva caía pesada lá fora, como um presságio. Mateus tinha os mesmos olhos escuros do irmão, mas um brilho diferente, algo mais selvagem, mais honesto talvez. Rafael está te traindo, Carolina. As palavras saíram diretas, sem anestesia. Encontrei ele com ela ontem. É a 3ª vez que os vejo juntos. Meu mundo desabou em segundos. Pedi uma bebida, depois outra. Mateus mostrou as fotos no celular. Era inegável. Rafael, meu futuro marido, nos braços de outra. Por que está me contando isso? Perguntei, engolindo o nó na garganta. Porque você merece mais. Sempre mereci. Havia algo em sua voz que me desarmou completamente. Não sei quantas horas ficamos ali, bebendo, falando sobre sonhos despedaçados. A chuva só aumentava, assim como a proximidade entre nós. Cada toque casual enviava arrepios pela minha pele. Cada olhar durava 1 segundo a mais do que deveria. Sempre te observei de longe, Carolina. Sempre soube que ele não te merecia. Quando saímos, a noite já ia alta. Mateus ofereceu me levar para casa. Meu apartamento estava vazio. Rafael em viagem de negócios. No elevador, o silêncio entre nós pesava mais que todas as palavras ditas. Sua respiração próxima à minha nuca, o perfume masculino que não era do homem com quem eu deveria me casar. Não quero ficar sozinha esta noite. As palavras escaparam dos meus lábios sem permissão. Seus olhos encontraram os meus. Tem certeza? Naquela noite, descobri um outro lado do desejo. Não foi apenas sexo. Foi raiva, tristeza, libertação. Suas mãos conheciam meu corpo como se sempre tivessem sido destinadas a me tocar. Entre lençóis e sussurros, encontrei um prazer que jamais havia sentido antes. Pela manhã, o arrependimento veio junto com o sol. Vestimos nossas roupas em silêncio, evitando olhares. Isso foi um erro, murmurei. Foi o erro mais sincero que já cometi, respondeu ele. Rafael voltou no dia seguinte. Confrontei-o sobre a traição, lágrimas, promessas, juras de amor. Foi um momento de fraqueza, jurou ele. Nunca mais acontecerá. Perdoei, Rafael. Que escolha eu tinha? Nossa vida já estava traçada, famílias envolvidas, convites enviados. E Mateus? Aquela noite precisava ser enterrada no passado. As semanas passaram. O casamento se aproximava. Rafael estava atencioso, arrependido, presente. Mateus manteve distância, respeitando minha decisão silenciosa. Tudo voltou aos trilhos. Até aquela manhã, 6 semanas depois, quando o teste de gravidez mostrou 2 linhas rosa. Meu coração congelou. As datas não mentiam. Este filho não poderia ser de Rafael. Se você achou esta história intrigante até aqui,
Deixe seu like e comente o que você está sentindo. O que você faria no lugar de Carolina? Capítulo 2. Como esconder uma tempestade dentro do peito? Como sorrir quando seu mundo está prestes a desmoronar? 3 semanas se passaram desde que descobri a gravidez. 3 semanas fingindo que tudo estava bem, que estava apenas nervosa com os preparativos do casamento. 3 semanas carregando um segredo que poderia destruir não apenas meu relacionamento, mas uma família inteira. Rafael notou minha mudança. Você está distante, Carol. É o casamento? Podemos adiar se estiver muito estressada. Olhei para aquele homem que, apesar de seu erro, estava se esforçando para me fazer feliz. Seria justo destruir tudo por uma noite de fraqueza mútua? Estou bem, só cansada. Menti, sabendo que cada dia tornava essa mentira maior. O pior era encontrar Mateus em reuniões familiares. Seus olhares carregavam perguntas que eu não estava pronta para responder. Em um almoço de domingo, nossos dedos se tocaram ao passar a salada, e senti aquela mesma corrente elétrica da noite que tentávamos esquecer. Precisamos conversar, sussurrou ele quando ninguém podia ouvir. Encontramo-nos no parque perto do meu trabalho. Mateus parecia diferente, mais sério, mais maduro, talvez. Você não parece bem, Carolina. O que está acontecendo? As lágrimas que contive por semanas finalmente transbordaram. Entre soluços, revelei a verdade que vinha me consumindo. Estou grávida, Mateus, e o filho é seu. O choque em seu rosto me dilacerou por dentro. Ele sentou-se no banco, passando as mãos pelos cabelos escuros tão parecidos com os do irmão. O que vai fazer? Perguntou finalmente. Não sei. Rafael acredita que o filho é dele. Ficou tão feliz quando contei. Mateus levantou-se, caminhando em círculos. Você vai se casar com meu irmão carregando meu filho? É isso? Que alternativa eu tenho? Destruir 2 famílias? O nosso foi um erro, Mateus. Um erro que criou uma vida, disse ele, tocando suavemente minha barriga ainda plana. Aquele toque simples despertou sensações que eu lutava para ignorar. E se não fosse um erro? Seus olhos procuravam os meus. E se eu dissesse que não consigo parar de pensar em você desde aquela noite? Que cada vez que te vejo com Rafael, sinto como se algo estivesse profundamente errado? Pare, supliquei. Não torne isso mais difícil. Difícil é saber que a mulher que carrega meu filho vai se casar com meu irmão. Difícil é perceber que talvez eu sempre tenha te amado, Carolina, mesmo quando não devia. Aquelas palavras abriram uma porta em meu coração que eu tentava desesperadamente manter fechada. Memórias daquela noite inundaram minha mente. Não apenas o prazer físico, mas a conexão que senti. A sinceridade crua que nunca experimentei com Rafael. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Chegando em casa, encontrei Rafael escolhendo cores para o quarto do bebê. Seu entusiasmo era genuíno. Seus olhos brilhavam ao falar do nosso futuro. Como eu poderia destruir isso? Naquela noite, deitada ao lado do homem que seria meu marido em menos de um mês, senti o peso da minha decisão. Rafael dormia tranquilo, sem saber que eu travava a maior batalha da minha vida. Meu celular vibrou com uma mensagem. Mateus. Não posso fingir que nada aconteceu. Não posso permitir que meu filho cresça chamando outro homem de pai. Mesmo que esse homem seja meu próprio irmão. O casamento estava marcado para dali 3 semanas. O convite mencionava até que a morte nos separe. Mas já éramos nós 3 agora. Eu, minha consciência e o pequeno ser crescendo dentro de mim. As lágrimas molharam meu travesseiro silenciosamente. Qual seria a escolha certa quando todas as opções parecem erradas? Se essa história está mexendo com você, deixe seu like e compartilhe o que está sentindo nos comentários. O que você faria no lugar de Carolina? Capítulo 3. O dia do meu casamento amanheceu com um sol pálido, como se até o céu soubesse que esta não era uma celebração, mas uma farsa. Minhas mãos tremiam enquanto as damas de honra ajustavam meu véu. Está linda, disse minha mãe, os olhos marejados.
Rafael é um homem de sorte. Se ela soubesse a verdade por trás do meu sorriso ensaiado, as últimas semanas foram um tormento. Cada mensagem de Mateus me rasgava por dentro. Cada momento com Rafael era coberto pela sombra da mentira. Eu havia decidido seguir com o casamento. Era o certo a fazer. Ou pelo menos eu repetia isso para mim mesma como um mantra desesperado. "O carro está esperando", anunciou minha madrinha. No trajeto até a igreja, lembrei-me da conversa final com Mateus, 2 dias antes. "Não estarei no casamento", ele havia dito, os olhos carregados de dor. "Não posso assistir você se tornando esposa do meu irmão sabendo que leva meu filho no ventre." "É melhor assim", respondi, mesmo sentindo meu coração se partir. "Com o tempo, encontraremos um meio de contar a verdade." "Quando? Quando a criança nascer parecida comigo? Quando Rafael perceber que vocês nunca tiveram a conexão que você e eu tivemos numa única noite?" Suas palavras me assombravam agora, enquanto o carro parava em frente à igreja. O órgão tocava a marcha nupcial. Dezenas de rostos sorridentes me aguardavam. Rafael, no altar, tinha o semblante feliz de um homem que acredita estar vivendo o melhor dia de sua vida. Cada passo pelo corredor era como andar sobre cacos de vidro. Meu pai, orgulhoso ao meu lado, não fazia ideia da tempestade em meu interior. Chegando ao altar, Rafael pegou minhas mãos. Estavam geladas. "Você está bem?" sussurrou. Antes que pudesse responder, meus olhos captaram um movimento na porta lateral da igreja. Mateus. Ele estava lá, contra sua própria promessa. Nossos olhares se encontraram por um segundo eterno. Em seus olhos, vi tudo o que poderia ter sido, e tudo o que eu estava prestes a perder. O padre começou a cerimônia. As palavras soavam distantes, como se viessem de outro mundo. "Estamos aqui reunidos." Foi então que senti aquele primeiro movimento, suave como o bater de asas de uma borboleta. Meu bebê, se fazendo presente justamente neste momento. Uma vida inocente no meio de uma teia de mentiras. "Carolina?" A voz de Rafael me trouxe de volta. Era minha vez de dizer sim. Olhei para o homem à minha frente. Bom, gentil, que me perdoou quando errei, que estava feliz com um filho que acreditava ser seu. Então olhei para Mateus, no fundo da igreja, seu rosto uma máscara de resignação e perda. As palavras ficaram presas na garganta. Não sei de onde veio a coragem. Talvez do pequeno ser se movendo dentro de mim, exigindo verdade desde o início de sua existência. "Não posso", disse finalmente. Um murmúrio percorreu a igreja. "Não posso fazer isso." Rafael me olhou confuso. "Carol, o que está acontecendo?" "Precisamos conversar, Rafael. Não aqui, não assim." Saí do altar, ignorando os olhares chocados. Mateus permanecia imóvel, os olhos fixos em mim enquanto eu caminhava em sua direção. Nos reunimos na pequena sala lateral da igreja. Eu, Rafael e Mateus. Ali, entre lágrimas e verdades dolorosas, contei tudo. A traição de Rafael que iniciou tudo. A noite com Mateus. A gravidez. O rosto de Rafael transformou-se do choque à dor. Da dor à raiva. Meu próprio irmão? Vocês dois. Eu assumo total responsabilidade, disse Mateus. Mas não posso. Não vou fingir que este filho não é meu. Rafael me olhou uma última vez antes de sair. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma profunda decepção que me dilacerou por dentro. Fiquei ali, sem véu, sem casamento, mas finalmente sem mentiras. 3 meses depois, em um pequeno café à beira do parque, Mateus tocava suavemente minha barriga já visível. Ele está chutando muito hoje, comentei. Ele vai ser forte como a mãe, respondeu Mateus, seus olhos repletos daquela admiração que nunca encontrei em outro olhar. Rafael eventualmente encontrou forças para conversar conosco. As feridas ainda estavam abertas, mas ele era maduro o suficiente para entender que o perdão, mesmo lento, era o único caminho. Nossa amizade jamais seria a mesma,
mas havíamos encontrado uma forma de coexistir, pelo bem da criança que unia nossas vidas para sempre. Acha que fizemos a escolha certa? Perguntei a Mateus, enquanto observávamos o sol se pôr. Acho que finalmente fizemos a escolha honesta, respondeu ele, entrelaçando seus dedos nos meus. E acredito que é disso que o amor verdadeiro se trata. Não de perfeição, mas de verdade. Não foi um conto de fadas. Foi uma história real, com dor e consequências. Mas quando sinto meu filho se movendo dentro de mim, sei que mesmo nascido de um erro, ele crescerá envolvido por verdade e amor. E talvez, no final, isso seja tudo o que realmente importa. Se essa história te tocou, curta o vídeo. Inscreva-se no canal Chamas da Paixão e compartilhe com alguém que ama um romance intenso e cheio de emoção. Comente aqui. O que você faria no lugar de Carolina?